Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta com mais dicas de redação. No decorrer dessas próximas aulas, vamos trabalhar em cima de textos, tentando reconhecer tudo que nós aprendemos nas aulas anteriores. Então, casos de regência, de concordância nominal, colocação, tudo isso vai ser avaliado porque é muito importante você, no dia do seu vestibular, na prova de redação, ter essa visão gramatical ao revisar o seu texto. Porque não adianta você ir bem nas competências 2, 3, 4 e 5, se a competência 1 fica comprometida por algum deslize que a norma padrão não aceite. Então, vamos sempre observar, tentar ter esse cuidado com a nossa língua, que é muito importante, né? Então, a partir dessa aula, vamos trabalhar sempre com textos, mostrando a vocês o que pode ocorrer, o que é facultativo, o que de forma nenhuma pode acontecer no texto da sua redação, se Deus quiser, lá no dia do Enem, beleza? Então, vamos aqui ao primeiro texto. No Brasil, as modalidades de cursos educacionais à distância têm crescido vertiginosamente. Apesar da população pensar que esse método educacional está ligado às novas tecnologias, o surgimento do ensino à distância no país ocorreu no ano de 1904, através de um curso de idiomas. Sendo assim, percebeu-se que com esse método poderia existir uma maior flexibilidade do ensino e ampliação da educação para as pessoas de baixa renda. Por isso, a adoção desse sistema é de extrema importância para a sociedade. Observe que esse texto, num olhar mais superficial, vamos dizer assim, você não consegue identificar de imediato os desvios que existem de acordo com a norma padrão. Mas esse texto está sim repleto de alguns desvios que, numa situação de pressa ou por desleixo mesmo, na hora de passar a limpo, o autor do texto não teve esse cuidado com a norma padrão, o que você tem de fazer bastante essa revisão gramatical, não só do seu conteúdo, mas também da parte gramática, para que você não venha vacilar na competência 1. Vamos ver aqui quais seriam os erros apresentados ou que nós conseguimos detectar nesse trechinho aí. Observe que a expressão à distância não tem crase. E é muito disseminado algumas situações em cartazes que trazem essa expressão, você percebeu o acento grave, mas isso é normatizado. Essa expressão à distância não contém esse acento grave, então automaticamente ficaria um desvio quanto à norma padrão no que diz respeito à competência 1. Outra situação que pode passar bastante despercebida é a situação da concordância do verbo ter no presente, né? Como já falei em aulas anteriores, foneticamente é impossível você distinguir se é um plural ou é um singular. Então, numa situação de produção de texto, é interessante que você atente para isso, que no caso teremos aí que colocar o acento diferencial, no caso o circunflexo, para diferenciar a questão da concordância com a terceira pessoa do singular e a terceira do plural. No caso aqui, concordando com modalidades, né? Apesar dessa situação você achar que está correto, mas faltou esse acento aí, indicando a questão de concordância nominal. Outra situação bastante comum é quando encontramos, às vezes, o sujeito preposicionado. Quando acontece isso? Nós sabemos que antes do núcleo do sujeito, que pode vir são determinantes. No caso, artigos, numerais, pronomes. Nunca esse núcleo vai estar preposicionado, no caso antecedido de uma preposição. É o caso que tinha apesar da população pensar. No caso, população é o sujeito de pensar. Automaticamente eu tenho que destrinchar essa situação aí, apesar de a população. Porque, no caso, a regra diz que o núcleo do sujeito não pode vir preposicionado. Então, é um deslize bastante comum na produção de texto, devido à oralidade também, você observar escritas com essa estrutura. Então, um cuidado especial observar a questão da relação sempre do sujeito com o seu verbo. Outra situação comum é confundir estar com o R final, né, a desinência do infinitivo, com estar no presente. No caso aqui, não seria o estar do infinitivo, não faz parte de uma locução verbal, não é uma oração reduzida, né, para que você coloque esse infinitivo. No caso, ele está no presente, né, literalmente aí acentuado, então tomar um cuidado, porque foneticamente quase não é perceptível esse R, né, do estar e do estar, é muito difícil devido a algumas situações de região, né, de sotaques, mas observar que a situação ali do verbo está como conjugado no presente, né? E outro detalhe também, depois da palavra ligado, nós pedimos uma preposição, ligado a quê?
e automaticamente você vai ter que contrair essa preposição a com o artigo as de novas tecnologias, o que ocorreu agora aí no trecho ligado às novas tecnologias. Veja também que havia uma repetição do ensino à distância, do curso à distância, e nós podemos fazer uma situação de retomada desse termo, que é uma das palavras-chave, né, que vão motivar o assunto do texto, por meio de um pronome, no caso ali, colocando o pronome dele, na contração do pronome de mais ele, aí você vai perceber que eu posso retomar essa expressão ensino à distância sem ter de repeti-la, né, numa situação de texto. Note também que eu coloquei aí as vírgulas no caso da locução adverbial deslocada. No caso, no país está entre o sujeito, o surgimento dele, e o verbo ocorrer. Então, nós já vimos em aulas anteriores que a vírgula, né, ela vai aparecer quando tiver um termo intercalado entre um sujeito e o predicado, entre o verbo e seu complemento. Então, no caso ali, nós temos uma grande extensão, que é mais duas palavras, o que eu aconselhei também que, independente da extensão, se deslocar esse termo, coloque entre vírgulas ou separe com vírgula, né, com uma garantia para que você não tenha dúvida na hora de empregá-la na sua redação, tá certo? E você vai perceber aí que ela está entre o sujeito e o predicado. Então, por isso essas vírgulas apareceram aí. No caso, depois de 1904, nós temos uma sequência de dois termos sintáticos com a mesma classificação. No ano de 1904, é uma adjunta adverbial de tempo, por meio de um curso de idiomas, é uma adjunta adverbial também. Então, automaticamente, você vai separar com vírgulas esses termos coordenados com a mesma classificação. Isso acontece bastante com o sujeito composto, com o objeto composto. Então, se você tem uma situação coordenada desses termos, então você vai separar com vírgula. Outra situação, mais por um preciosismo, é que é muito comum a gente perceber a utilização da expressão através de, que literalmente significa passar por meio de algo ou ver algo através de algo translúcido. Mas só o que acontece? Estamos falando de um texto que vai avaliar você para a norma padrão. Apesar de bastante disseminado, de você perceber até em revistas e jornais de renome essa expressão, vamos primar pela questão do preciosismo. Então, nesse contexto que vocês empregam bastante em redação, não é o através de, mas sim por meio de, né? A forma, o meio que você utilizou, o que vai ser utilizado para realizar tal ação. Então, tomar esse cuidado com essa expressão, tá certo? Outra coisas que podem flexionar também, situações que podem gerar dúvida, é quando tem uma locução verbal, né? Poderiam existir, existia no texto anterior, poderia existir. Note que aí eu tenho um sujeito composto, uma maior flexibilidade do ensino e a ampliação da educação. No caso aí, concordando com o verbo auxiliar, poderia. Então, você vai fazer a flexão. Se caso no lugar do verbo existir fosse havia, aquela flexão no singular estaria correta, porque quando o verbo haver está como impessoal, no caso, estaria no sentido de existir, ele passa esse lado impessoal dele também para auxiliar, então fica no singular. Não é o caso, o verbo existir ele tem sujeito, está como o verbo principal da locução, então você vai ter aí que flexionar o verbo auxiliar com os núcleos ou o núcleo do sujeito, certo? E também houve a questão do paralelo sintático, né? Você nota que o primeiro núcleo tem uma maior flexibilidade, então você observou aí que eu comecei com um determinante, com um artigo. Então, o outro núcleo também tem que ter esse artigo. Então, coloquei aí a ampliação para poder cumprir o chamado paralelo. No restante do texto está tudo ok, tudo de acordo com a norma padrão, mas você observou aí que, num pequeno trecho, eu encontrei várias situações que poderiam passar sem ser notadas se não houver uma visão literalmente gramatical em torno disso. Então, vamos atentar sempre, vamos rever as aulas, né? E a produção sempre primando para a nossa língua que falar bem, se expressar bem, nunca irá sair de moda e você precisa disso também para a sua prova de redação no Enem, tá certo? Então, até o próximo encontro, até mais.